Privatiza ou não privatiza? A resposta é o que muitos analistas e investidores acham que vai ser fundamental para o futuro das ações da Eletrobras na B3. A empresa maior do setor de eletricidade na América Latina até apresentou bons resultados no segundo trimestre, mas não adiantou. Não adiantou porque a empresa hoje tem um desconto no preço que se deve justamente a ser estatal. Por isso mesmo, por ter bons números, mais um desconto no preço, a privatização da Eletrobras, que vem sendo discutida pelo governo, poderia ser motivo de uma alta forte nos papéis. Acontecendo como previsto, como será a privatização? A gente sabe que o governo planeja vender a empresa, mas mesmo que o processo demore, é hora de entrar no papel ou não é hora de entrar no papel? E se ela não for privatizada? Só pelos números, Eletrobras é ou não é um bom investimento? Você descobre as respostas agora. O Cafeína está começando. Depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas do Brasil e talvez do mundo, porque o YouTube está em vários planetas. Então, ele sabe o que o Martelo foi fazer na igreja? Não sei. Foi pregar. Muito bem, muito bem. Agora sim temos uma piada péssima para dar bom dia. Não importa o que aconteça, eu diria que hoje você está elétrico. Estou, porque é o programa, né? Vamos falar agora de Eletrobras, tá certo? Ela é uma peça importante no plano de privatização. É responsável por 30% da energia produzida no país. E, para começar, vamos dar uma olhada em como esse processo vem sendo planejado passo a passo. Primeiro, projeto. Segundo, Congresso. Boa. Terceiro, Assembleia Societária. Quarto, TCU. 5, venda de ações. Entendeu tudo? Perfeitamente. Considerando essas 5 fases, estamos, neste momento, na fase 2. O projeto de privatização foi encaminhado pelo governo no ano passado e foi recepcionado pela Câmara dos Deputados. A previsão inicial era de que tudo estivesse aprovado mais ou menos por agora. Só que, obviamente, não andou e não foi só devido ao coronavírus, Doni. Não foi só por isso não, Sami. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que não há clima no Congresso hoje para avançar com a privatização. Isso, inclusive, tem levado o governo a discutir se vale a pena iniciar a tramitação pelo Senado, contornando a resistência encontrada lá entre os deputados, ideia que, claro, também não andou muito, pelo menos até agora. Pois é, considerando que a privatização passe no Congresso, o próximo passo será a aprovação do modelo de venda pelo Tribunal de Contas da União, TCU. Passada esta etapa, aí começa a vendas das ações em si. Caso tudo isso funcione no cronograma do governo, 6 meses, provavelmente, depois da privatização ser aprovada no Congresso, a Eletrobras fará o quê? Uma emissão de ações ordinárias, com o governo deixando de controlar a maior parte dos papéis. Hoje, esse percentual nas mãos do governo é de 60%. Com a privatização, deve cair para menos de 50%, mais provável que vá ali para a faixa dos 40%. Bom, a ideia, pelo menos até agora, é que não vai ter um grande controlador no futuro. Mesmo mantendo 40% das ações, o governo, como qualquer outro acionista, só vai ter poder de voto no limite de 10%. Os acionistas, Doni, também não vão poder fazer votos em bloco. Em relação a valores de mercado, a venda deve render, considerando esses 57 bilhões de valor de mercado hoje, 11 ou 12 bilhões de reais, uma boa entrada de caixa, mas quando a gente vê as contas públicas, só o voucher lá do coronavírus, 50 bilhões por mês. Então, quer dizer, você pensa que a Eletrobras alivia pouco. E uma coisa importante também, que serve como alerta para você que talvez pensa em investir na Eletrobras, afinal de contas, saber como ficarão os contratos das hidrelétricas que pertencem à Eletrobras hoje. E também o que não deve ser privatizado. O projeto de privatização do governo deixa de fora, por exemplo, a Eletronuclear, que administra as usinas de Angra 1, 2 e 3, e também a usina de Itaipu, que pertence ao Paraguai junto com o Brasil. Uma nova estatal ficará responsável pelas 2 empresas. Ou seja, uma privatização à brasileira. A moda da casa, você vende a empresa por 12, mas gasta 4, e esse é o valor que vem sendo estimado para criar a nova estatal. Também ficam de fora os projetos sociais hoje mantidos pela Eletrobras.
Ainda será preciso algumas mudanças. Atualmente, a Eletrobras vende energia ao governo abaixo do preço de mercado. Com a privatização, mudam as regras do jogo. Obviamente, os preços de mercado precisam predominar. Os preços passam a ser os preços de mercado. Para não impactar as contas de luz, se pensou em um repasse em etapas, que vai levar cerca de 10 anos para ser concluído. E devido a essa mudança no contrato, a Eletrobras terá que ressarcir o governo para custear subsídios existentes na conta de luz. E também pagar uma bonificação, algo como 16 bilhões de reais nos cálculos iniciais. Que também serão pagos em 10 anos. Que beleza, Doni! E aí a pergunta que não quer calar: para quem as ações valem a pena? Provavelmente, devido ao que falamos aqui no começo, para quem tem esse preço descontado, que não acontece só com a Petrobras. Como tem uma interferência estatal grande, Eletrobras, Banco do Brasil, também um outro exemplo, tem preços que são menores do que se fossem geridas pela iniciativa privada. Isso tem uma relação grande com o risco político, ou seja, a gente já viu esse caso, a estatal ser usada como cabide de empregos, com o governo interferindo as tarifas. A Petrobras fez muito isso. E aí os investidores, se tem um risco a mais, eu vou descontar no preço. Então acaba sendo isso, e a hora que ela voltar ao normal, leis de mercado, vai ter um preço de mercado. Exatamente. Qualquer empresa que hoje está no poder público e passa para a iniciativa privada costuma ter uma expectativa por parte dos investidores de valorização, justamente por isso que o Sam falou. Agora, e se a privatização não sair? Isso não quer dizer necessariamente que a empresa seja ruim, né? Não tem a ver com a empresa. A gente tem aqui os números do balanço do segundo trimestre da Eletrobras. Olha só, o lucro foi de 4 bilhões e meio de reais, o que representa uma queda de 17%. O EBITDA foi de 8,3 bi, uma alta de quase 500%. A receita subiu 60% e a dívida é de 19 bilhões e meio de reais, Samidana. Tudo bem, são números consideráveis, ainda que pese a queda no lucro, que segundo a empresa se deve a fatores de câmbio. O EBITDA e a receita foram tão altos devido a uma revisão tarifária que colocou mais 5 bilhões e meio no caixa da empresa. Descontando esse valor, haveria a queda em linha com a queda no lucro. Mas o que empolgou alguns analistas em relação ao balanço foi o fato que hoje a empresa tem 14 bilhões em caixa e conseguiu cortar 20% da folha de pagamento, promovendo aqueles planos de demissão voluntária, o que é uma forma de aumentar o valor da empresa, que acabou ficando com uma estrutura mais enxuta. E por último, e não menos importante, uma dívida sob controle. É de 19 bilhões e meio de reais, mais 14 bi em caixa e um lucro por trimestre de 4 bilhões e meio. Então, você vê que está em equilíbrio, não é uma empresa que está com suas finanças em risco, como as finanças do governo, que essa pauta para outro dia, a situação fiscal do país. Então, a situação da Eletrobras, quando você olha caixa, lucro, geração, está tudo em ordem. E aí vem, no meio de todo esse debate, essa dúvida. Afinal de contas, vai ou não vai privatizar? Consegue ou não consegue passar no Congresso? Isso avança ou não avança concretamente? Se privatiza, quando vai acontecer a privatização? Pode ser esse ano? Pode ser no ano que vem? Também. Pode ser depois? Pode. Enfim, o plano de privatização não é de agora, ele vem de 2018, né? Vez ou outra retoma na imprensa, evidentemente mudam governos, mudam as equipes e tudo mais, a visão econômica é obviamente alterada com essas transições políticas também, mas o que a gente pode dizer é que todo mundo vai ficar de olho nos próximos passos dessa novela, que é uma novela que pode render retornos interessantes para os investidores. Sim. E é claro que nós aqui do Cafeína iremos falar muito ainda a respeito deste tema. Algo mais para completar, Samidana? Não, porque hoje, sei lá, piada no começo, acho que a gente não vai para a Praça Nossa mais. Enquanto isso não acontece, vamos para o Giro de Notícias.
As Filipinas retiraram o embargo sobre a carne de frango brasileira. A medida veio após o governo brasileiro mostrar que a cadeia produtiva está adotando medidas de prevenção contra o novo coronavírus. O país asiático passará a exigir selos que garantam que o produto foi manuseado em fábricas que seguem medidas sanitárias e de higiene. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo estuda medidas para dar uma resposta à disparada nos preços de alimentos nos mercados, principalmente o do arroz e do óleo de soja. Bolsonaro descartou qualquer tipo de tabelamento e reiterou que tem feito um apelo aos empresários do setor para que diminuam a margem de lucro. O IPO da rede Petz vai acontecer nesta sexta-feira. O preço por ação será definido nesta quarta-feira, mas deverá estar dentro da faixa de 12 a 15 reais. Com isso, o IPO da Petz deve levantar, em média, 2,2 bilhões de reais por meio da oferta de 163 milhões de ações ordinárias. A AES Tietê e a Unipar planejam investir 1,29 bilhão de reais no projeto de construção de um parque de geração de energia eólica na Bahia. Para financiar a obra, a AES Tietê disse que não descarta emitir debêntures de infraestrutura. A ministra japonesa afirma que a Olimpíada no país precisa acontecer em 2021 a qualquer preço. Agendada originalmente para começar em julho deste ano, a Olimpíada de 2020 foi adiada para 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus. Autoridades do governo japonês e os organizadores dos jogos se reuniram para determinar um protocolo para conter a disseminação da Covid-19 no evento. Muitas notícias do Brasil, do mundo, do universo, Várias. Porque pode ter sobre outros planetas, eventualmente. Então o giro, ele gira realmente, mas ele só é completo quando seguido pelo fechamento de mercado. No mercado financeiro, o Ibovespa, principal índice da Bolsa, terminou o dia com queda de 1,18% e próximo dos 100 mil pontos. O destaque de alta, com quase 7%, vai para as ações da Azul. As ações da PetroRio tiveram queda de mais de 6%. Via Varejo e Petrobras também estão entre os destaques negativos. O dólar terminou com alta de 1,09%, com R$ 5,36. Muito bem, foi assim que terminou o mercado. Sim. No último pregão. Sim. Um prego grande. Por que Exatamente. se chama pregão? Porque vem do verbo apregoar. Porque antigamente as pessoas falavam, estou vendendo, estou apregoando. Samidana também é cultura. Opa. Se você quiser Sim. ficar sabendo mais a respeito de toda essa cultura de Samidana, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like também, comente o que você quiser aqui neste vídeo e a gente se encontra por aí. Tchau.